Boa noite para todo mundo. Eu sou Silvia. A Luciana me convidou para estar junto, conversar junto aqui, né, com ela e com o Paulo, o diretor. Então é um prazer, né? A princípio, eu não acredito muito em mediação, né, de bate-papo. Eu acho que a plateia conversa diretamente com os artistas, né? Mas aí eu pensei num caminho, né, de começar talvez trazendo alguns elementos que a gente tinha conversado. Eu assisti 2 ensaios da Luciana e do Paulo, foi muito bom, e agora assisti pessoalmente. Então, para mim, talvez o que eu queria trazer aqui para vocês são alguns disparadores. Eu pensei em emprestar um nome ao universo invisível, né, do trabalho, e talvez trazer alguns universos invisíveis, né? E porque a gente também está falando de dramaturgia, das dramaturgias paralelas, né? E a gente sabe que dramaturgia não é só o que a gente vê, mas sobretudo o que a gente não vê, que compõe, né, a cena e o espetáculo. Então eu pensei em trazer em 3 camadas diferentes. A primeira camada, e daí depois a gente abre, a gente conversa um pouco, né? Eu acho que só para disparar alguma coisa. A primeira camada, e eu acho que é por isso que a Luciana me convidou, tem a ver com um encontro, né, que aconteceu há 10 anos exatamente, né? A Luciana é uma artista gaúcha, você perguntou, né? A Luciana é gaúcha, ela é psicóloga graduada, e ela é graduada em dança também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E ela também é formada, tem uma certificação como educadora do movimento somático, né, pelo Body Mind Center do Brasil, né? Eu estou falando isso porque eu acho importante conhecer, né, a artista com quem a gente está conversando e saber que quando eu conheço a Luciana, eu conheço com essa bagagem. Ela chega até a Unicamp com um projeto de pesquisa de mestrado e eu tenho o prazer, então, de orientar o projeto de pesquisa dela lá no programa de pós-graduação em Artes da Cena. E esse projeto realmente fala de uma trajetória da Luciana, né, que eu acho que é o subtexto que está aqui nesse trabalho, né, de uma trajetória bastante consolidada já, de trabalho com trabalhos solos, trabalho com outras artistas, outros artistas, e sobretudo um desejo de aprofundar referenciais que ela tem da dança contemporânea e da abordagem somática do BMC. Né? E ela faz um trabalho muito bonito, que é uma pesquisa-criação, ou uma criação como pesquisa, né? Que começa com uma pesquisa artística, e a pesquisa artística é um método que ela vai desenvolvendo a pesquisa dela de mestrado, né? Então, a obra, a criação, ela é tanto o método que ela desenvolve, quanto a evidência final, e ela cria um espetáculo chamado Bestiário. Eu estou trazendo tudo isso porque, para mim, né, daí ela pode até discordar, o Bestiário é uma matriz onde ela vai desdobrando novos referenciais e que a gente chega até aqui. A gente acho que conversou um pouquinho disso no ensaio, né? Então eu vejo muitos referenciais que estão aqui hoje, que já estão apontados lá no Bestiário. E aí eu não fiz direção, ela não trabalhou com direção, a minha foi orientação de pesquisa, ela não tinha direção. Bom, eu acho que talvez alguns elementos importantes do Bestiário que estão aqui é a relação profunda com a abordagem somática do BMC. Né? O BMC ela é uma abordagem que trabalha muito com estudo profundo do corpo humano, né? Dos nossos sistemas corporais, né? E é um estudo experienciado, é um conhecimento profundamente prático. Né? Acho que um dos conceitos que Luciana desenvolve no trabalho, na pesquisa de mestrado, é o de dramaturgia corporificada. Então ela traz isso como um elemento muito forte e que tem no corpo, nesse corpo mediado pelas práticas somáticas e pelas práticas improvisacionais da dança, o elemento fundante da dramaturgia. Né? Então ela desenvolve essa pesquisa. E tem uma coisa legal também, que é a referência literária.
O bestiário, ele parte de uma referência literária muito inusitada, que são os bestiários da Idade Média, e que dá a oportunidade para o Luciano, então, delirar novas anatomias, porque o bestiário ele é um manual de diversas espécies animais que são também fantasiosas. Então, ela delira anatomias, né, no bestiário, e eu acho que essa ficcionalização do gesto ela fica muito presente no trabalho da Luciana. A parte que ela tá se rastejando ali no chão, eu não entendi muito. Era o que aquilo? Né? Então, ela tá assim, com os braços para trás, ela tá... Era o que aquilo? Então, isso faz parte dos gestos que ela vai descobrindo ao longo da criação do trabalho. E que não precisam ser gestos cotidianos ou gestos que a gente vê sempre, né? Mas são gestos extra-cotidianos. Tá? Não sei se eu estou explicando, gente. Não, tá ótimo. Bom, aí essa referência literária é uma referência muito livre e que nesse trabalho tem um romance, né, do Walter Ugumãe, eu esqueci o nome. Homens Imprudentemente Poéticos. Homens Imprudentemente Poéticos, né, e principalmente A Lenda do Poço. Querem falar, gente? Não. A Lenda do Poço, que é uma referência forte. E que eu vejo também aí já, né, um desdobramento dessas questões de dramaturgia corporificada e a relação com o BMC. Segunda camada, tá? São só 3, tá, gente? Já vou parar. A segunda camada é a camada do diretor, né? É o diretor Paulo Marcelo, que tem uma formação, eu decorei os currículos, tem uma formação, né? Você acha que é da primeira ou segunda turma da Unicamp? Primeira turma de artes cênicas da Unicamp. E ele fundou uma companhia, junto com o Márcio Aurélio, que chama Razões Inversas. O Paulo é um grande ator, eu já vi pessoalmente, ele tem uma carreira de trabalhos muito consolidada e muito premiada. E aí, essa junção é um segundo encontro, né? O primeiro encontro, eu sinto que é da Luciana com ela mesma, como artista pesquisadora das artes da cena, onde ela tenta ali aprofundar os seus referenciais. Eu estou ali por mera coincidência, né? O Paulo é um segundo encontro, eu acho, é uma camada que eu vejo, que vem nesse trabalho, né? E que o Paulo, eu acho que a beleza do trabalho que eu vi, né, a delicadeza com que o Paulo toca os interesses da dramaturgia corporificada da Luciana é muito especial, né? E eu sinto que essa parceria traz um amadurecimento dessas referências, né? Um aprofundamento, uma verticalização. E eu acho que o Paulo traz também, como diretor, uma camada da dramaturgia, que é a dramaturgia da cena, né? Ele traz aqui uma possibilidade, então, de trabalhar não só o corpo como elemento central, né, da criação, mas também a relação com as sonoridades, com as visualidades, né, com todas essas imagens que a gente viu, com a luz, etc. Então, eu acho que tem aí uma colaboração muito, né, de parceria, que é a colaboração que eu acho que, né, digamos, funciona, né? Uma terceira camada, e a última, tá, gente, pra gente, que eu acho interessante, é justamente essa ideia do dramaturgias paralelas, que para mim são dramaturgias cruzadas, né? Quando eu olho, na verdade, eu penso como dramaturgias cruzadas esse trabalho, e que eu acho que vocês estão começando, a gente estava conversando ali fora, tem uma segunda etapa agora do trabalho, que é o encontro entre essas artistas solistas, né? Que já estão se reunindo há algum tempo também, né, e trocando referências criativas, né. Mas eu vejo isso dentro de um fortalecimento de uma questão que não é só um cruzamento de referências criativas, mas é, sobretudo, um modo de viver junto, né, que eu sinto que vocês estão tocando aí nesse trabalho. E que o cruzamento se dá pelas diferenças, pela dificuldade, né, gente? Não é harmonioso, né? Eu sinto que você trabalhar com 4 referências, né, de artistas, né, de diferentes gerações, mas são referências, então eu creio que um cruzamento que é difícil, que não é simples. Mas ele me provoca no sentido
da ética das relações. Então, o Dramaturgias Paralelas, para mim, ele toca esse espaço que talvez não está visível na cena também, mas que estrutura, compõe, forma, né, colabora, que é do campo das relações mesmo, do coletivo, de como a gente vive junto, de como a gente produz ou pode produzir junto cena e mundo, e política também, né? Então eu vejo uma beleza muito grande nessa proposta do Núcleo Marco Sobrinho, né, de reunir ele e essas artistas para tocar esses lugares invisíveis, que fazem super sentido hoje, da gente pensar e viver e para criar trabalho e para seguir fazendo, né? A gente conversou também muito da dificuldade de que é fazer cena hoje, de que um espaço como esse está sendo fechado, né? Então, eu acho que, para mim, são essas 3 camadas que compõem, né, esse universo invisível e que dão sustentação para esse trabalho e para os outros trabalhos, talvez, que estejam, né, em questão aqui. O que você acha que vai ser da cultura daqui a uns anos? Poxa vida, olha, eu sou otimista. Eu sou otimista. Eu espero os melhores futuros, né? Então, eu sou otimista. Então é isso. Eu queria abrir assim, e aí talvez, não sei se isso faz sentido para vocês ou só para mim, mas são coisas que eu fui pensando e que eu fui vendo, e também pensar que é justamente isso. A dramaturgia, muitas vezes, é aquilo que não está aqui. É aquilo que dá sustentação, que dá, né, subterraneamente suporta o que a gente está vendo aqui. Eu queria entender um pouco do vídeo, que ficou meio assim confuso para mim a questão do vídeo, que eu fiquei meio... Pronto. Vamos falar. Então agora a palavra vem. Eu queria saber um pouquinho, ficou meio confuso da parte do lixo, depois ela falou... Ficou meio confuso para mim a parte ali do vídeo. Quer falar o que eu falo? Bom... É difícil explicar esse tipo de coisa, porque assim, a gente aqui apesar de ter uma dramaturgia, né, como é dito, assim, tem uma dramaturgia da cena e a dramaturgia do corpo que constrói a dramaturgia da cena. A gente partiu de uma história, um conto, mas a gente não quer contar este conto. Esses são elementos que são usados para construir as cenas. Então, não tem uma historinha, né? Assim, isso significa isso, significa isso. É óbvio que a gente faz uma obra que é aberta para as sensações de quem está assistindo. Então, é muito mais importante do que o que quer dizer o vídeo, o que você sentiu desse vídeo, qual foi a sua impressão, o que ele mexeu com você, de que maneira, qual o significado que ele teve para você. Não é? Eu acho que não faz muito sentido a gente querer explicar. A gente pode dizer sobre de onde a gente tirou, de onde a gente veio, quais são as fontes que a gente usou, mas a obra é a obra, né? Aí a gente não explica a obra assim, isso quer dizer isso, não é? Porque é isso aí, cada um aqui com certeza teve uma impressão a partir das suas vivências, a partir daquilo que tem, da sua experiência de vida. E eu acho que a arte era maravilhosa por causa disso. Ela não precisa querer dizer só uma coisa, ela não precisa contar só uma coisa, ela abre para a experiência. É que a gente está acostumado com isso, eu praticamente com isso, né, de resumida, as coisas resumidas, né, contadas, né, então é cômodo, né. A gente tem que abrir para ver o que a gente sente, né. Tem pistas. Então esse conto, né, vou falar assim grosseiramente, né, que não dá para contar, tem, sei lá, 30 páginas. Não. Né, mas é a conselho de um monge, o personagem principal é convidado para entrar dentro de um poço para meditar. Porque ele tinha uma situação de violência com ele, né, e ele tinha vontade de matar outra pessoa. Né, e aí, a conselho desse monge, ele desce num poço que é totalmente vazio, não tem nada. Só que aí esse poço vazio começa a ser preenchido pelos bichos que vivem lá, né? Os insetos, né, que vão escavar lugares e cruzam pelo corpo dele. E daqui a pouco ele percebe que o Walter Ugumãe, esse autor, ele trabalha com um universo meio fantástico também. E ele percebe que tem algo lá com ele, que ele não sabe se é um tigre, se é um urso, se é um monstro, quem que é, o que que é. E essa coisa vai se avolumando e ele acha que ele vai ser morto,
né? Porque mas ele tem que cumprir os 7 dias que o monge diz para ele ficar. Então, ali ele tem uma situação de queda, né? E aí a história vai até um certo ponto em que ele entende que aquele monstro era um espectro dele mesmo. Então, aquele vazio que a gente vai vendo, né, das coisas ali são totalmente vazias, né? Uma sala vazia, um espaço vazio, né? O céu, né, totalmente vazio, né? Então é sempre vazio, 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 né? Então eu dei uma não era para explicar, mas eu estou dando pista. Mas eu explico. Eu acho que tem uma coisa importante, a gente partiu a princípio do conto, né? E a gente sofreu muito no começo, né? Porque eu falava assim, eu não quero contar uma historinha, eu não quero fazer a fábula, eu não quero fazer o conto, né? O conto é a base para isso. E a gente começou a trabalhar a questão da queda e a Lu achou umas imagens maravilhosas, que é um artista que faz imagens de astronautas caindo, astronauta na cidade, astronauta no quarto. E a partir daí a gente começou a pensar essa queda, esse mergulho, né? Como é que é esse mergulho dentro desse universo invisível? Então foi se somando. Na verdade, são imagens que vão se somando. E eu acho que é muito legal, falar rapidamente, a gente se conheceu nas aulas de dança. Apesar de eu ser teatro, eu sempre fui ligado à dança, né? Sempre fiz aulas de dança, trabalhei com alguns espetáculos com dança, trabalhei com a Marina Saldi. Você gosta mesmo da dança, né? Eu gosto muito da dança. Já dancei, quando eu tinha 18 anos, já dancei em espetáculo, já fiz espetáculo em que eu dançava. Eu gosto muito de dança. E dirigi um espetáculo que tinha dança no espetáculo, era de teatro, mas que ele, né, passava pela dança, etc. Enfim, e quando a gente se conheceu, depois de um tempo a Lu ia gravar o Bestiário e eu me convidei para assistir a gravação, né? E aí eu fui ver e eu fiquei encantado com o trabalho dela. Me interessou demais esse tipo de... Porque eu acho que a linguagem que ela estava trabalhando afinava com a linguagem que a gente trabalhava no teatro, nos espetáculos nossos, né? Nesse sentido de não contar, não ser uma fábula, mas é cheio de significados, etc. E aí a gente começou a fazer esse trabalho. E foi muito legal, porque a gente partiu a partir do BMC mesmo, de fato. Então começou a pesquisar pele, né, fáscia, fígado, e isso tudo está no espetáculo. Então tem a boca, tem o fígado, é claro que não é o fígado, mas o movimento surgiu daí, né? Esses movimentos saem daí, né? Desse ser que sai da pele, que sai da roupa, e as coisas vão se somando, essa dramaturgia, quando chegou o figurino, e as coisas vão se somando. Entende? E foi muito difícil no começo, né? Pra gente ver para onde que a gente ia, e essa briga o tempo todo, para assim, não vamos contar historinha, não vamos contar uma historinha. Dramaturgia não é isso, né? Não é contar uma historinha, isso é outra coisa, isso é ser fabular, né? Eu uso os termos do teatro, né? Às vezes na dança vocês me perdoem se eu não for. E é isso, entendeu? Então, e aí eu acho que a gente se afinou muito bem nesse sentido. Então, toda a direção é a partir do que a Lu criou. Tudo que eu pego no pé, eu falo assim, não perca a origem do movimento, não perca de onde ele vem, né? Então, se ele nasceu do fígado, ele tem que vir do fígado. Se ele nasceu da boca, ele tem que vir da boca. Se ele nasceu da pele, ele tem que vir da pele. E assim por diante. A gente foi construindo esse mergulho, essa queda nesse universo invisível. Eu acho que trata disso. Esse universo abre para toda a poética possível, né? Esse trabalho também teve vários nomes. Também acho que foi bem interessante, porque como não ganhava nunca edital, e aí quando veio, estava lá o nome que eu tinha dado pro trabalho, a companhia tal tá usando, que era Matéria Escura. O Senal 11 fez um trabalho chamado Matéria Escura. Era o nome desse trabalho. Que, enfim, vazio, a gente foi lendo questões da física, só para ir povoando mesmo. E também o mar, né? O mar japonês, né, que é o do entre, né? O vazio é o entre, né, que permite a criação acontecer do vazio, do nada. Uma folha em branco, né? Uma folha em branco. Como dizem. Isso, exatamente.
E aí a matéria escura se descobriu que é algo que existe, mas que não se sabe o que é o que sustenta mesmo o universo, os planetas, as coisas. Então também a gente veio trazendo essa bagagem, né, para colocar no trabalho. Então, mas é muito bonito, porque vocês estão contando a origem e tal, mas a gente, quando assiste um espetáculo, a gente vai compondo mesmo, a partir da nossa própria história, né? E, primeiro, parabéns, gente. Achei o trabalho lindo, assim, fiquei profundamente hipnotizada. E é muito legal porque é um caminho que vai pra mim, né? Foi do sensível pro imaginativo. Então, eu primeiro me vi imersa, então eu vi muitas imagens, quase uma monografia num determinado momento, e depois as imagens vão te compondo a partir da história que a gente tem. Então, por exemplo, veio na minha cabeça o Aleph, do Borges, o ponto onde tudo cabe, e tem a ver de alguma forma com o que vocês estão falando, né? Mas me veio também no final, né, o caminho do final, veio aquele fotógrafo argentino, não lembro o nome, Gustavo. Ele fez uma exposição que se chamava Ausências, que eram fotos da ditadura, em que ele recortava a pessoa que tinha desaparecido. Uma exposição fortíssima, porque você via a foto e tinha um espaço vazio. E aí você imaginava com que não tinha tudo que poderia ter. Então, de alguma forma, na minha história, composta por quem eu sou, eu identifico esse poço profundo e as histórias desse imaginário, assim, né? E, putz, é muito bonito o trabalho de encontro mesmo, uma palavra muito linda, assim, de vocês, porque dá espaço pra gente, de alguma forma, estar junto, né? Então, parabéns, vida longa. Eu lembrei a hora daquele texto, encontra uma ferida, desculpa. Não, como é que vocês foram chegando no tema da natureza, da questão do lixo, assim? Primeiro veio para a questão do conto, uma coisa que não tem aqui exatamente, mas no conto tem esse animal, né? E ele recebe potes de arroz, assim, é bonito, muito bonito o conto. E aí ele tá com essa fera, essa besta, que ele não sabe o que é, ele começa a jogar comida, porque ele tem medo de ser devorado, né? Então tem essa coisa da relação com a comida, com a boca. Que vai alimentando. E a gente foi é difícil explicar, porque foi uma coisa levou a outra. E aí levou a questão desse... Não é fome, né? Me fugiu a palavra agora, mas essa vontade, né? Essa coisa assim, e que vai para esse excesso, né? Para esse lixo, para esse mundo subterrâneo. A gente foi pensando assim, porque eu falei assim, eu não vou botar uma imagem de uma caverna, não vou ser literal. Mas aí a gente começou a ver essa coisa das raízes desse lixão, e essas imagens foram vindo, enfim. Foi um percurso, entendeu? Que foi levando até aí. Então, né, sabe, para as escolhas das imagens, né? E a gente queria muito essa imagem do deserto, né? Da cidade deserta e O apartamento deserto. Abandonado. Desse lugar da solitude, né? Eu até pesquisei umas imagens do Chernobyl, daquele acidente que teve em Chernobyl, horroroso, que esvaziou a cidade inteira, mas está preenchida de radiação, né? Mas aí é só documentário que é mal filmado, né? Às vezes, enfim, eu pensei, não, e aí esse também ia levar para um lugar muito denso, né? Aí o apartamento vazio foi ele que... E a gente foi tentando também, tem essas imagens realistas, mas tem algumas que eu, na verdade, eu queria até mais, que elas saíssem do realismo para o abstrato, entendeu? Então aquelas estrelas que estão com eles vão para um outro lugar, e esse embaixo da terra, ele é praticamente abstrato, né? Porque são raízes aquilo lá, mas fica uma coisa que você fala assim, que é aquele lixo também, né? Fica uma coisa assim, a imagem depois, né, do ígnea ali que tem, né, essa mesma coisa assim, que também ela vai se transformando a imagem para o abstrato, né? Que era um pouco esse conceito, né? De sair do
do realismo, assim, apesar de ter essas imagens que são bem importantes, né? Que é essa cidade vazia, que é esse quarto. Né? E algumas imagens voltam, né, também. A do quarto e a da rua, né? Tem esse percurso, digamos assim. E a criação do vídeo é você que fez? Não, o Haroldo ele produziu e eu fui dirigindo, né? Fui dizendo, aqui eu queria isso, aqui, né? E a gente ainda está em processo, na verdade, porque a gente vai modificando, já tinha uma primeira versão, aí modificou para cá. Hoje mesmo eu fiz umas mudanças no meu computador. Uma coisa que eu vi com pouquíssimas referências, né? Eu faço trabalho com mapas e estou observando nesse paralelo que é uma proposição do Marcos, também esse lugar dessa incomunicabilidade, né? Desse corpo, nesse tempo, né? Tão perturbado que a gente vive, né? E assim, eu fiquei com essa impressão o tempo todo, né? Esse lugar do silêncio, esse lugar da inquietude. Cadê a Simone? Que palavra é essa que você falou? Esse vórtice, né? Que parece que está meio contido, né? Nessas corpas, né? Do nosso tempo, né? E talvez até uma proposição de uma reflexão para esse tempo nosso, né? Para onde está indo a dança contemporânea, né? Eu trabalho há muitos anos com a dança, né? Eu sou iluminador e às vezes aluno também de muitos, né? Eu perguntei Para onde ela, não está fazendo- indo o também. que tá fazendo? E isso, na verdade, foi me inquietando aqui também. Eu estava, né, falei, nossa, para onde a gente está indo? Talvez seja a quarta camada aí, né? Para onde esse caminho? Que caminho é esse que essa corpa está tomando, né? Realmente com esses tempos, né? Tão sombrios que a gente vive, né? De busca de prazer, de individualidade e ao mesmo tempo essa violência, essa agressividade, né? Então, uma falência, né, que a gente vive, né, do capitalismo, onde todo mundo está infeliz, todo mundo, né, sofre essa violência crescente que a gente vê, né? Então isso está contido também, porque a obra parte disso, dessa questão dessa violência, né, isso que a gente sempre fala, né, essa tensão, né, constante, né? Esse derretimento de uma civilidade, né? Muita civilidade. Mas o conto ele é exatamente sobre isso, né? Sobre essa necessidade desse encontro com o seu monstro interior, né? Que é o mais que deixa você mais humano, né? Ele fala disso, né? Da violência que a gente tem, do ódio, do próprio corpo. Às vezes ele fala até em excremento, ele fala isso, né, no conto dele, ele deixa isso muito claro. Porque a gente é biologia, mas a gente também sabe amar, a gente sabe fazer coisas lindas. Odiar. Sim. Também. Num outro capítulo ele tem uma parte inteira em que ele tem sonhos na noite, que ele sai com a espada e vai matando dezenas de pessoas. Todo mundo já pensou em matar. Quem nunca pensou em matar na vida? Não faça isso. Não, só pensamento só. Melhor não. É verdade, quando eu tinha 6 anos, eu tinha um irmão 3 anos mais velho, eu ficava imaginando que ia cair uma bigorna nele, igual que eu ia pôr uma bigorna na porta e ia cair. Quem nunca, né? Porque desejou o mal do próximo, né? Que ele tropeçasse, né? Então, isso é nosso. Mas isso no fundo não, é outro capítulo, mas é muito forte. A gente quis trazer também, mesmo não estando aí, mas é porque a origem do que está aqui está nisso, né? Nessa violência, né? E parece que está prevalecendo o mal, né? O mal está tomando conta do mundo, né? Espero que não. Mas eu acho que tá forte. Você falou que teve bastante vivências com dança. Você teve vivências também com BMC? Sim, porque isso foi muito legal no processo, porque todos os ensaios a gente começava com uma vivência de BMC, por exemplo, ia trabalhar a fáscia, então ela aplicava em mim, depois eu aplicava nela. A partir daí a gente trabalhava os dois nesse trabalho, depois ela ia para a criação.
Então a gente fez junto, entendeu? Não foi uma coisa assim que eu fiquei olhando ela fazer. A gente ia trabalhar órgãos, aí fazia um e fazia no outro. Ela fazia em mim primeiro, que ela conhece a técnica, depois eu aplicava nela. Isso faz todo sentido, esse caminho das provocações da direção, né? Assim, para o diálogo de vocês dois. Isso. Que daí não fica tão externo, né? Uma coisa atravessada. Não, a gente foi fazendo junto, entendeu? Então, assim, acho que 99% dos movimentos dela surgiu disso, que ela não criou, não teve nada que eu cheguei de fora e falei assim, né? Claro, tem uma coisa aqui, de organização dos movimentos, a ordem das coisas, né? Isso sim, né? Mas da criação dos movimentos, de onde vem isso tudo é da criação dela. A luz vermelha, você estava pensando nisso quando pegou a luz vermelha nela? Na parte da O que você acha? Eu acho que foi isso também. Sangue, morte, né? Alguma coisa assim, não sei. Por que você quis usar a luz vermelha? Porque a gente achou que tinha a ver com isso. Tem uma projeção vermelha, né? Foi. Eu tenho só uma pergunta, eu acho que é relacionada ao BMC, né? E quando a gente olha para o corpo dela, tem um vocabulário, né? Corporal que, independente do tema, independente do que ela está trabalhando, vai aparecer sempre. A pergunta é para você, porque você teve também uma experiência com o BMC, não é isso? Eu? Sim? Não. Não, você não teve. Não, eu tive aulas, Não. né, de BMC, mas eu não fiz a formação. Eu tive algumas experiências com BMC, mas Que isso? o BMC é o Body Mind Centering. É uma abordagem somática, de conhecimento do corpo, né, profundo. Você tem uma intimidade com o BMC ou não? A gente no grupo de pesquisa, né? No grupo de pesquisa, Só aplicar. a Lu trazia. Eu tive algumas experiências com outras professoras, o próprio pessoal do BMC que formou a Lu, com o Diego, com a Marila, mas eu não tive formação. Não, porque eu ia te perguntar, você como pessoa que acompanhou ela, se você vê no corpo dela a construção, né, da dramaturgia a partir de uma leitura do BMC. Porque tem um jeito de fazer, né, que está ligado à vivência corporal que a gente tem. Então, se o bestiário também tinha esse lugar de organizar o movimento, como tem esse, que você falou. Eu vejo totalmente, né? Porque eu acho que também qualquer abordagem, ela é uma leitura muito pessoal da abordagem, né? Eu trabalho com Feldenkrais, a outra pessoa que trabalha com Feldenkrais pode vivenciar isso de uma maneira muito individual, porque por isso que a gente usa muito a questão do imaginário do gesto, porque também é subjetivo, né? Então eu acho que ela traz toda a subjetividade de compreensão dela do BMC, que talvez para outras pessoas, mas o que eu acho que é a grande sacada da Lu no trabalho foi como ela se apropria do BMC sem ser BMC, como ela traz o BMC como ferramenta, mas sem ficar no BMC só, sabe? Não ficar dançando a educação somática, mas ficar... E o BMC ele é muito ligado com a questão da improvisação. Mas a Lu traz também um... Eu estou falando por você. Não, mas tá ótimo. É que são 3 anos de convivência ali, né? Você já conhece o fio do tudo, né? Conhece mesmo. Conhece já. Mas assim, essa é uma maneira, né? Também É. tem outras abordagens, que daí a Ju também vai falar da técnica clausiana, que também trabalha com improvisação em dança, que tem uma outra apreensão do corpo. Eu acho que isso tudo vai nos fundindo e nos provocando, né? Eu tive colegas de outras universidades que também usavam a educação somática como elemento disparador, mas aí era a Alexander Technique, né? Era outro tipo de abordagem e também outro tipo de apreensão cênica, né? Ela fica mais na improvisação, né? Então eu parto da improvisação e vou para outro lugar. Então, assim... E para você, Lu, como é trabalhar com diretor de teatro? Porque o trabalho anterior tinha outra direção ou Não tinha direção. Pra você? Era eu. Dessa vez tem uma direção. E é uma direção com Sim, uma marca.
Quando ele conheceu o trabalho, né, quando a gente se conheceu e ele veio a conhecer o trabalho, assim, foi uma coisa muito interessante, porque ele falava da dramaturgia da cena. E aí eu fui trabalhar com eles, acho que no ano seguinte, com as Razões Inversas. Eu fiz a preparação corporal dos atores, né, com essa bagagem toda. E o Márcio Aurélio, né, que é o diretor dele, ele veio também da dança. Ele dançou com o Klaus, né, fazia aula com o Klaus. Fez 8 anos já. Fez 8 anos com o Klaus Viana. Então, assim, ele tinha... E aí as coisas começaram a conversar muito bem. A gente estava falando da mesma coisa de lugares diferentes, do mesmo lugar. Né? Claro, quando muitas vezes as pessoas que falam dramaturgia, né, pensa num texto, né, em que eu decorei um texto e daí eu resolvi fazer um trabalho. Não tem isso. Né? Na verdade, é o corpo, né? A partir do corpo. E aí a gente entrou, a gente tinha os mesmos questionamentos também de como entender a cena. Até hoje, né, quando a gente sai de um espetáculo, a gente conversa sobre o que a gente viu, né, e partindo de lugares muito próximos. Embora o teatro entenda de uma maneira específica, né, e para mim trouxe também um alívio, porque para eu não entrar no meu próprio clichê também. Porque às vezes a gente acaba entrando num looping, né, que sempre se repete, e eu pensei, eu não estou a fim de me repetir. Tá, repetir também é legal, né? A gente se repetir fórmulas, né, passos, né, faz parte da gente, né? Mas eu pensei, vai ser legal porque ele vai me puxar o tapete. Mesmo nós sendo casados, ele não me poupa de nada. Ele fala... Né, ele puxa o meu tapete no bom sentido mesmo, né, de me provocar para que eu também possa me modificar e agregar novas maneiras de estar em cena. Você puxa o tapete dele, imagina, né? Às vezes sim. Né, quando eu tô lá na preparação corporal, me vingo. Você se inspirou no quê? Na Botafogo? Oi? Exatamente. Qual o nome daquela dançarina, a mais famosa dançarina? Botafogo. Botafogo. Ela tem fogo ali, você não fala. Eu me inspiro mais na Marina Nassau, das pessoas. E o Márcio Aurélio, ele trabalhou muitos anos com o Ismael também, né? Dirigiu alguns espetáculos na Alemanha, dirigiu o Ismael, a Marcel B. Então, ele sempre teve uma relação com dança muito forte. E isso sempre teve no nosso teatro também, sabe? Então, para mim é muito prazeroso trabalhar com dança, mesmo que não seja onde eu domino, mas eu acho que espetáculo é espetáculo, cada um tem uma linguagem, cada um tem alguma coisa, especificidades muito próprias, mas espetáculo é espetáculo, porque eu posso fazer um teatro totalmente improvisado, performático ou não, e a dança também, né? Então eu acho que essa coisa de puxar o tapete é porque isso é uma coisa que eu aprendi com o Márcio ao longo dos anos, e por isso que eu trabalhei 30 anos com ele, que é a gente sempre exigir o máximo. E isso não é chicote, não é nada, é tipo, tudo que a gente pode melhorar, a gente melhora, sempre. Você faz ela repetir 100 vezes mesmo? Não faço nada, isso não. Mas assim, eu sei o potencial dela. Então se ela criou um movimento a partir de uma improvisação, a partir do fígado, e eu olho e vejo que saiu daquilo e começou a entrar em forma, eu vou encher o saco, vou falar assim, volta para o princípio do movimento. E ela improvisa um movimento, entendeu? Eu falo assim, não me importa com a forma, me importa o que eu vejo a origem do movimento lá. Se eu ver esse movimento nascendo no fígado, eu estou feliz. Se eu vejo que ela começou a dançar, aí eu falo assim, não, isso aqui não é para dançar, não é coreografia, né? Não trabalhamos com isso, trabalhamos com movimento, a origem do movimento ela tem que estar viva. Nesse sentido que eu encho o saco, entendeu? Então se eu vejo que perdeu, eu vou falar, volta, vem para a origem do movimento, isso aqui não é aqui, você criou a partir disso, eu fico lembrando de onde veio, de onde surgiu, porque graças a Deus, para isso eu tenho boa memória, eu sei o dia que aquilo surgiu, como surgiu, de onde veio, e se ela perde, eu chamo
eu falo, ó, volta, vem aqui, não se entrega, porque isso acontece no teatro também. A gente cria uma cena e aí começa a se sentir bem na cena, e quando você vê se está fazendo e perde o princípio de onde ela veio, de onde ela surgiu. Então isso no teatro, na dança é igual. E aí tem que vir o diretor, já cansei de passar por isso, chegar, Paulinho, você perdeu, volta. Entende? É nesse sentido, isso é o que eu mais faço, é encher o saco assim, volta, não se deixa, não se empolga. É nesse sentido. O trabalho também fica vívido, né? Ele não fica champado no mesmo lugar, né? Mas nunca aconteceu de ficar assim? Já, muitas vezes. O ensaio é para isso também. Às vezes a gente chega no fundo do poço e diz, isso acontece o tempo todo. Não vou nem estrear. Acontece com o tempo todo com todo mundo. E aí, entendeu? Assim, mesmo quem trabalha com improvisação muitas vezes, né, se deixa levar, entendeu? E perde, né, a origem do movimento, começa a fazer mecanicamente, digamos assim. Vamos fechando, gente? Mais alguma pergunta, alguma consideração? Protestos? Vocês vão até o último de hoje? Deixa ela falar. Eu não tenho pergunta, eu queria parabenizar a minha professora. Porque pra mim foi uma experiência muito mágica, assim, porque na aula ela fala muitas coisas que eu vi hoje aplicadas, sabe? Então foi meio que uma maximização da experiência. Muito lindo, parabéns. E eu gostei muito da... Vocês não mencionaram isso, mas na parte que vocês falaram bastante de queda, né? Eu cheguei aqui e falei, não vou tentar entender nada, vou sentir. E eu senti a queda muito forte. E no começo, como tava aquela visão de espaço, aquela coisa, não tinha muita sonoridade. Eu não sei se isso foi intencional, mas depois, a hora que as quedas começaram a ficar mais gravitacionais, começou a vir muito som. E eu achei isso muito legal. Não sei se vocês pensaram nisso, provavelmente sim. Mas eu achei, tipo, incrível. Parabéns. Obrigada. Que gostoso. Podemos fechar? Sim. Então, gente, obrigada pela presença, pela participação. E tem mais, e a semana que vem tem Jussara. Tem Jussara. Faça um oficina. Amanhã é o último, tem mais um dia. Semana que vem Jussara se apresenta também quinta, sexta. O último dia de vocês só amanhã. É amanhã. Ah. Semana que vem Jussara apresenta quinta, sexta e sábado, não percam. Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigada pela sua participação. É isso aí. Obrigado.